Ninguém podia entrar. Ele pega a arca e coloca a arca no meio do povo. Isso já era uma profecia messiânica. A presença de Deus estará no meio do povo. Não será privilégio de alguns. E ele coloca essa arca e dança diante da arca e cria dança louvor. Tanto que Mical, que era sua esposa, disse: um rei dançando nu, não é que ele estivesse realmente nu. Ele usava o éfode, que era uma túnica. Ele havia tirado as vestes de rei. Porque ele não queria competir com o Rei dos Reis. E ele tira a sua presença dizendo: sou um de todos diante do Senhor. Aqui ele ensina que somos todos iguais diante de Deus. Até mesmo reis, sacerdotes, todos iguais diante de Deus. Amém? E é a primeira vez na história que a Arca da Aliança vem entre o povo, dizendo profeticamente que a presença de Deus é para todos. Amém? Outra coisa maravilhosa que ele faz é organizar os sacerdotes e os levitas. A mesma organizações, ele diz: quem fará o quê? Os sacerdotes servirão trazendo os sacrifícios e os levitas limpam, cantam, se movem, servem e organizam. Digam, como ele organiza? Um serviço para Deus. Por que eu digo organiza? Porque às vezes, para as nossas empresas, para onde trabalhamos, para o trabalho que fazemos, somos bons, organizados e pontuais. Mas quando se trata de Deus, quem é que sempre chega atrasado no próprio trabalho? Me digam, por favor, levantem a mão, confessem quem chega atrasado todos os dias. Se você chegar atrasado todos os dias, é honorário. O que vai acontecer? Me digam vocês que são inteligentes. Ok, quem é o chefe de vocês? Às vezes vocês nem gostam dele. Não vou pedir para levantar a mão porque tem câmeras, talvez mandemos a foto. Às vezes você nem gosta, mas por medo da punição você chega? Às vezes eu chego aqui às 10. Tem metade da igreja. Minha pergunta é: por que para os seus chefes, que às vezes vocês nem gostam, vocês são pontuais e não conseguem, para honrar a Deus, chegar mais cedo à casa dele? Gente, a seriedade faz parte da honra. Você não vem por mim, você vem para honrá-lo. Eu estarei lá, tenho um encontro marcado com Deus, com o Espírito Santo. Na hora que Deus estabeleceu, eu estarei lá. Eu chegarei lá primeiro. Amém? Bom, você é realmente muito bom mesmo. Quem é o seu pastor por acaso? Ele criou a celebração das festas religiosas, criou festa ao redor da casa de Deus. Outra coisa que ele criou foi a música. Compôs os salmos, instituiu o louvor e a adoração pela primeira vez na história. Antes, havia louvor e adoração apenas em um templo, ou seja, somente quando havia o serviço a Deus. Vocês sabem o que Davi fez? Deus não merece louvor por um tempo, mas sim 24 horas. De fato, falamos de Jesus que restaura e restabelece o tabernáculo de Davi em Elias dos Apóstolos. O tabernáculo de Davi era: eu quero que as pessoas adorem a Deus 24 horas por dia. Ninguém deve parar porque eles vêm a mim que sou um rei e querem estar comigo. Eu quero pessoas que querem estar com Deus e estabelecer uma adoração constante, para que ele seja adorado, honrado para sempre. Maravilhoso. Depois, ele promove a justiça e a moralidade. Segundo Samuel 8,15, Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça para todo o povo. Depois ele restaura os votos. Todos os sacrifícios dizendo que nós devemos dar o melhor a Deus e ensina o povo a oferecer o melhor do que ganhavam, o melhor do que viviam. Por isso Deus diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele sabia que o Senhor era tudo o que ele tinha vinha das suas mãos. E depois, politicamente, ele fez uma reorganização militar e administrativa. Na época de todos os outros reis, ou seja, de Paulo e dos outros que existiam na época dos juízes, eles se preparavam para a guerra somente quando havia uma convocação para a guerra. Vocês conhecem o shofar, que era um pouco a trombeta daquela época, chamava o povo para a guerra e todos vinham do jeito que estavam. Davi foi o primeiro a organizar o exército. Li um livro uma vez sobre as guerras de Israel, onde diziam que na época de Davi, os soldados não guardavam toda a armadura em casa para depois sair. Ela já ficava dentro das muralhas da cidade, ou seja, assim que havia guerra, eles só corriam, já pegavam as coisas e estavam sempre treinados. Porque quando você quer fazer uma reforma, você precisa criar organização. Diga comigo, organização. Se você quer mudar a sua vida, precisa se organizar para mudar a sua vida. Não basta dizer que precisa mudar. É como sair para jantar com os amigos.
Vamos marcar um jantar sim, que legal. Faz 3 anos que dizemos que vamos jantar juntos e nunca nos encontramos. Sabem por quê? Porque não abrimos as agendas perguntando, quando é que você pode? Eu na segunda, você na terça, então a gente marca o jantar. Entende o que quero dizer? Aquelas pessoas que dizem, que legal, vamos marcar. Faz quanto tempo que falamos disso? Isso já aconteceu comigo várias vezes, depois reencontro a pessoa. Aconteceu agora mesmo, enquanto eu estava em Roma. Um pastor me disse, você me prometeu que viria a Nápoles, e no pastor Varrá, eu te disse. Agenda no Maná, porque eu prometo a você. Você me promete, David, que nós prometemos um ao outro, nada sai daqui. Amém? É a mesma coisa, eu quero mudar. De onde? Como você vai começar? Como você fará isso? Como será? Escreva, crie e programe. Ah, mas existe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar para programar. Deus é um Deus muito organizado, tanto que quando Ele enviou Jesus Cristo, Ele chamou isso de um plano de salvação cuidadosamente elaborado. Amém? Deus fez um plano para enviar Jesus, faça um plano para a sua vida. Número 5, desenvolvimento econômico. Ao travar guerras e batalhas, ele começou a ter mais economia e foi capaz de administrá-la. Vocês sabem que quando havia uma guerra, você pegava os despojos da guerra. Os soldados, eles eram ricos. Quem sabia que os soldados eram ricos? Porque eles eram os primeiros a pegar os despojos de guerra, então o rei recebia o dobro. Eles traziam coisas porque esse era o pagamento deles por terem arriscado a vida na guerra. E depois isso ia para os cofres do governo. Davi colocou de lado tudo o que pegava e disse ao seu filho, quando você construir o templo, a minha parte não vai para mim, vai para ele. Esse é um coração segundo o coração de Deus. Eu não venço as batalhas por mim, eu venço para honrar o rei. Essa é a grande diferença. Também seria, eu não ganho batalhas para mim mesmo, eu ganho para honrar o rei. Ok, você pode fazer uma música, canção. Depois, a outra coisa que ele fez, expansão territorial, porque ele começou a conquistar todos os lugares. Porque quando você está organizado, você conquista. Você diz, tipo, quando eu me organizo, eu conquisto. E a última coisa que ele fez foi codificar a lei. A lei de Moisés já existia, mas ele começou a pedir às pessoas que interpretassem bem a lei sem mudá-la. Amém? Agora chegamos ao maior reformador do mundo. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus veio para mudar tudo? Jesus também veio para reformar, porque Deus já havia lançado os fundamentos essenciais. A primeira e mais significativa coisa que Jesus muda é a reforma completa do culto e da adoração. Diga adoração comigo. As pessoas iam aos templos para adorar. Adoravam quem não era de Deus diante de imagens. E ele chega e diz, não é assim que se adora. A palavra adorar significa amor, aproximar-se, transposição. Transporte em direção a algo ou alguém. E Jesus diz, virá o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. De fato, é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, chega de ídolos, chega de imagens, chega de coisas. Mas pastor, nós vamos à igreja, mas não viemos aqui para adorar. Nós adoramos aqui, mas também adoramos em casa. Nós adoramos no banheiro, adoramos enquanto estamos correndo de manhã, adoramos em qualquer lugar que estivermos, estamos no carro e estamos adorando a Deus porque nos tornamos o templo do Espírito Santo. Sua presença em nós nos permite adorá-lo em todos os lugares. Amém. Ah, mas eu vou para Lourdes, desculpe, você poderia ficar aqui de graça. Sem nenhum perigo. A outra coisa que ele fez foi ensinar sobre a lei e os profetas. Veja esta passagem que quero ler com você. Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que eu vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digam como é. Cumprir, então ele disse, eu não quero mudar a lei, não quero mudar, quero ajudá-los a compreender, a levá-la ao cumprimento. De fato, eu lhes digo em verdade que enquanto não passarem o céu e a terra, nem uma única letra, nem uma única vírgula da lei passará. Ou seja, até que o mundo acabe, o que Deus disse permanece dito, apenas com pequenos ajustes, amém?
Portanto, qualquer que violar um destes menores mandamentos e ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas qualquer que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Essa coisa de estarmos na graça, o Antigo Testamento não conta mais. É uma mentira negada pelo Evangelho de Mateus. Não estou dizendo isso. Eu tenho um papagaio. Amém? A outra coisa que Jesus fez foi a reforma dos sacrifícios, porque ele disse: eu sou o sacrifício. Eu morrerei por você e você nunca mais terá que oferecer animais ou qualquer coisa. Eu morro de uma vez por todas. Você diz como se fosse de uma vez por todas. E agora você pode viver não pelo sacrifício, mas pela misericórdia. Veja o que ele diz. Aprendam de mim o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele disse: o sacrifício de hoje, já que eu já morri por vocês, pelos seus pecados, é apenas que vocês usem misericórdia para com os pecadores. Diga-me, como é em relação aos pecadores? Pessoas que estão longe de Deus, pessoas estúpidas, pessoas que você gostaria de bater. E Deus diz para amá-los, porque a maneira de mudá-los não é bater neles, é amá-los. Amém? Eu sei que é difícil. E então Jesus incluiu todas as pessoas que estavam à margem. Os doentes não podiam entrar no templo. Os cegos não podiam fazer sacrifícios. E Jesus incluiu a todos ao dizer que as aparências não importam, eu olho para o coração. Amém? E ele diz que o Filho do Homem veio buscar o perdido, seja ele quem for. E assim Jesus realiza uma reforma completa e total. E nos ensina que o amor a Deus, o amor que vem de Deus, é o que muda todas as coisas. Amém? Ele ensinou compaixão, diga como é a compaixão. E ele disse assim: este é o único mandamento que eu quero onde você se concentre. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependerá toda a lei dos profetas. Ele disse que tudo isso é verdade, mas se você se concentrar nesses 2, cumprirá também todos os outros. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, porque se eu amo Deus de todo o coração, ninguém vai me dizer se isso é certo ou errado. Eu amo Deus e por amor a Deus eu caminho de maneira correta. E então ele diz, depois disso, tente amar o seu próximo, como você ama a si mesmo, não como. Você sabe que nós nos defendemos e culpamos os outros, como você ama a si mesmo. Antes de falar mal de alguém, diga, mas se falassem assim de mim, eu gostaria? Antes de condenar alguém, diz, mas eu gostaria. Antes de dizer qualquer coisa, ele diz, eu gostaria disso? Se fosse esse o caso, ele diz, sim. Agora concluindo. Tudo isso eu disse para falar sobre o que nós devemos fazer, quais são as reformas que precisamos trazer hoje. O que é, onde foi que a igreja de Jesus no mundo, na Itália, na Europa, se afastou de Deus e para onde precisamos voltar para estarmos prontos para o maior avivamento que a terra já verá. Me digam quais são. Olhem, 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, sobre o qual é invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Vamos até lá. És o meu povo. Para quem é essa passagem? Para quem não crê em Deus ou para quem crê em Deus? Ok, então essa passagem fala para mim. Coloque sua mão aqui para mim. É sobre vocês, o povo de Deus, que o nome de Deus é invocado. Você se humilha. Eu sou, não, você não é ninguém. Senhor, tu és tudo. Por favor, diga como você reza. Devemos retornar à oração. Fiz uma live com a CARES, que são aqueles que estão cuidando de toda a parte de saúde da nossa igreja. Médicos, profissionais de saúde, etc, etc. Enfermeiros. Mostrei para ela um vídeo que depois vou colocar para todos ali embaixo, talvez mostre para vocês, de um médico completamente não crente que começou a estudar o cérebro. Obviamente, é um médico especialista nisso, não era cirurgião, e começou a tirar fotos e fazer ressonâncias do cérebro, enquanto as pessoas faziam meditação, budistas, todas as religiões. E então ele chegou ao povo de Deus enquanto ora e viu que, como um músculo, o pré-lobo frontal cresce. Vocês sabem que o pré-lobo frontal é exatamente o que nos ajuda a tomar decisões? Ou seja,
É aquilo que te impulsiona. Sabe quando alguém diz, eu nunca tomo decisões, digo que vou fazer e depois não faço. Rezo e depois não rezo. Faço coisas para os outros e depois não faço. Vou e depois não vou. Vocês conhecem essas pessoas? Diz que quem rezar faz o pré-lobo frontal crescer e permite que você decida com muito mais rapidez do que qualquer outra pessoa. Isso significa que se você é uma pessoa que sofre para tomar decisões, hoje está verde e depois está amarelo, se você começar a rezar, começará a tomar decisões importantes na sua vida. É maravilhoso. E esse médico, além de ter se convertido e dito, eu vou começar a rezar porque nunca rezei e agora rezo, tornou-se crente. E isso é importante porque ele fez ressonâncias enquanto alguém rezava em línguas e viu como o cérebro responde quando você está rezando. Ele disse que com a meditação não responde, com os vários mantras não responde, mas quando você está dizendo Senhor Jesus, isso está pronto, funciona, cresce e se multiplica. Ou seja, quem está em Deus consegue tomar decisões mais firmes. Se o meu povo orar, digam como ele ora. Busca a minha face, estou falando de oração. Se converte dos seus maus caminhos. Quem? O seu povo, não os de fora. Deus está falando de uma conversão do seu povo. Ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei eu mesmo os seus pecados e não diz, curarei a tua família. Diz, curarei o teu país. Ou seja, a cura da Itália, a cura de Milão, que hoje está um verdadeiro faroeste, depende de um povo que se humilha, que ora. Depende de um povo que busca a face de Deus. E Deus diz, se você fizer isso, o povo de Deus, a quem ele está dando a responsabilidade? Eu mudo o teu país, eu mudo a tua cidade, eu mudo a tua nação, se você fizer assim. Amém. Nós precisamos voltar, veja só, precisamos voltar para Deus de todo o coração. Primeiro, digam comigo, a primeira reforma que precisamos fazer, voltar para Deus de todo o coração. Digam comigo, de todo o coração. Digam de novo, de todo o coração. Jesus disse para amá-lo com todo o coração. Isso significa com tudo o que você tem. Todas as outras coisas são bonitas, são boas, são interessantes. Mas o seu coração, o centro da sua vida, deve estar em Deus. Amém. Ah, mas ainda não caiu nada do céu para mim, nem para mim. É uma decisão. Comece a orar hoje para que seu lobo frontal funcione e você consiga tomar essa decisão. Amém? A decisão de decidir. Decidir. Segundo, voltando a uma pregação de fé, diga-me como é. Aliança de casamento? Porque na igreja não queremos apenas aprender o que a mente diz, mesmo que seja bom, mas queremos aprender a fé e me dizer algo, temos que dar uma chance à palavra de Deus. Porque há pessoas que leem a Bíblia uma vez e dizem, ok, isso não aconteceu, Deus não existe. Você sabia que fazer ginástica e ter músculos bonitos e definidos não é uma solução rápida? Eu vi um cara super mega fisiculturista que disse isso para ter realmente... Leva de 4 a 5 anos para construir músculos. Então não é como se você fosse à academia hoje, fizesse aquilo um dia, fosse até o especialista e dissesse, tudo bem, não é do dia para a noite, não cresceu. Você pensa, vou hoje, amanhã acordo, Schwarzenegger. Talvez você precise comer de forma correta e saudável, com bastante proteína, ovos e absolutamente nada de açúcar. E quantas vezes exatamente você tem que fazer aquele exercício específico? Quantas vezes? Você não desiste no primeiro dia, certo? Não? Mas com Deus, Deus diz uma coisa na Bíblia e você diz, chega, não existe. Dê uma chance um pouco maior para Deus. Permaneça firme na sua fé. Continue acreditando no que Deus diz. Fique ali todos os dias, todos os dias. Hoje eu não vejo, mas ainda acredito. Isso se chama fé. Hoje eu não vejo, mas Ele me disse que é assim. Deus disse que é assim, então será assim. Se Deus disse que é assim, será assim. Permaneça firme ali e você verá que os resultados sobrenaturais virão. Amém? Em vez disso, uma vez só, não é uma vez só. Você está dando mais chances para um remédio do que para Deus. Quem aqui já teve febre? Você tomou o remédio, a dipirona, no dia seguinte a febre voltou. O que você diz? Isso nunca funciona, não vou mais tomar. É assim que você faz? Não. Você toma de novo. E se não funcionar? E se não funcionar, você parte para o antibiótico. E se não funcionar, você toma o antibiótico de novo.
Eu converso com pessoas que dizem, faz 30 dias que estou tomando antibiótico. Por que você não disse, não funciona, vou embora? Porque é assim que a gente faz com Deus. Uma vez você lê a Bíblia, uma vez você diz, não funciona. A Bíblia fala de fidelidade, de permanecer firme na sua palavra. Você está dando mais chances para a medicina do que para Deus. Você está dando mais chances para a academia do que para Deus. Porque alguém diz, não, você tem que continuar. Então você continua, tem que continuar firme na fé. Amém. Pregar fé, falar de fé, o ambiente onde você está é importante. Como é o ambiente? E pare de comparar a fé de uma pessoa com a de outra, porque tem gente que pensa que fé é só fazer paralíticos andarem e ter milagres financeiros. Não tem nada a ver. Olhe para Abraão. Abraão teve que ter fé para quê? Você já viu Abraão impor as mãos sobre alguém ser curado? Abraão teve que ter fé para ser obediente. Vamos passar para o filho dele. Deus diz, assim como estive com Abraão, estou com Isaac. Isaac teve fé para ser obediente. Não, Isaac teve que ter fé para ser paciente. Era diferente da fé do pai dele. E o filho dele, Jacó? Ele teve que ser paciente, obediente? Não, Jacó teve fé para gerar economias e recursos. E assim, durante toda a sua vida, ele usou a fé para economia e recursos. Então chegamos a José, que não foi nem obediente, nem paciente, nem gerou economia e recursos. Ele teve fé para sobreviver, apenas para sobreviver. A única coisa que Deus lhe pedia era fé para sobreviver. Deus dá uma medida de fé a cada um de nós, de acordo com o chamado que temos. E às vezes você está ali pensando, então fé é só orar pelas doenças? Não. Me mostre um trecho na Bíblia onde o apóstolo João curou um doente. Nunca. Quando estavam ali na Porta Formosa, quem curou foi Pedro. Não há um relato bíblico onde ele tenha feito milagres. E mesmo assim escreveu um livro maravilhoso na Bíblia. E mesmo assim a história conta que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente e sobreviveu. Então pare de comparar a sua fé com a dos outros. E use a fé para aquilo que Deus está te chamando para fazer. Há pessoas que vão fazer revolução. Há pessoas que vão abrir igrejas, há pessoas que precisam ter fé para o mundo da arte, há pessoas que precisam entrar na política. Cada um deve ter fé na medida que Deus te deu e fazê-la crescer onde Ele te chamou para estar. Amém. Existem vários níveis de fé. Você precisa entrar no seu. Depois, então, voltar à verdadeira visão missionária da igreja. Alguém já viu o grande apóstolo Paulo dizendo, eu preguei, e com a graça de Deus, 5.000 almas se converteram, tornando-se a igreja mais numerosa e influente desse tempo. Não é mesmo? Eles não mediam igrejas nem números. A revolução que queremos fazer é a reforma e parar de contar números. Nós devemos contar lugares. Paulo dizia, eu vou onde o evangelho nunca foi pregado. Em vez de dizer 1.000, 5.000, 200, 300, eu devo dizer, quantas cidades na Itália ainda não ouviram um evangelho vivo? E dizem, mais de 5.000, 610 cidades, mais de 100.000 habitantes, mas no total 5.000 vilarejos onde ninguém está. Ninguém pregou o evangelho. Portanto, em vez de contar números, vamos dizer onde ainda precisamos ir para encher nossa cidade e nossa nação com a palavra de Deus. Porque Paulo plantava 2 pessoas e ia embora. Como assim, 2? Ele deixava 2 e depois de alguns anos eram 2.000, 3.000, 10.000. Nós só precisamos plantar pequenas sementes e depois é Deus quem faz crescer. Amém. Recebi uma palavra de uma profetisa enquanto estava em Roma, outro dia. Com Cindy Jacobs, ela se chama Sharon Stone, mas não tem nada a ver com a Sharon Stone. Ela é pequenininha assim, ou seja, é só o nome. E ela disse, Pastor Rosário, eu vejo que Deus está chamando vocês para plantar pequenas luzes em todas as nações. Haverá grandes luzes e pequenas luzes, e vocês estão plantando pequenas luzes. E eu disse, somos nós, estamos plantando uma bandeira. Não importa, talvez vá apenas um casal pregar o evangelho, mas esse casal depois vai transformar, amém? Estivemos na Rússia e nos contaram a história de um pastor que teve a visão de um trem que passava pela Transiberiana. Uma pessoa disse, ou é o trem, um empresário, e ele desafiou as pessoas da sua igreja, sem dinheiro, sem saber russo, a irem nesse trem. E eles desciam em duplas, sem dinheiro, sem saber russo, no pior período da Rússia, para pregar o evangelho. Hoje, as maiores igrejas da Rússia se chamam World of Life.
Duas pessoas. Casais que desciam sem dinheiro, sem saber o idioma, dizendo: Cristo em mim, esperança da glória. E lá existem igrejas de 300, de 500, de 600 pessoas. Eu os conheci. Hoje são todos os velhinhos que falam russo e dizem: nós estávamos no plano de Deus, porque é preciso a loucura do evangelho para transformar as nações. Amém? Precisamos voltar à igreja. É uma igreja missionária. É uma igreja que vai, que abre, que cria. Estamos terminando voltar à santidade. Basta com os escândalos, o pastor traiu, o fulano foi com aquele fugiu, essas pessoas não conhecem a Deus, precisam se converter. Temos que parar de dizer: sim, está tudo bem. Não, precisamos ser radicais. Você deve pedir a alguém: olha a minha vida, outro dia fiz isso. Um pastor amigo meu me disse: amiga, me vigia, porque ele tinha medo. Dizia: eu olho ao redor e penso, quem está de pé ao meu redor para não cair? Ele disse: vamos nos vigiar, se vemos que estamos fazendo algo errado, vamos conversar. Se você me ver olhando para outra mulher quando minha esposa não está, me diga, vamos nos ajudar a permanecer de pé. Peçamos às pessoas, me ajude. Ninguém permanece de pé sozinho, peça ajuda. Vamos nos vigiar, vamos ouvir as pessoas que estão em nossa vida. Amém? Porque o mundo hoje está terrível, precisamos de ajuda. Então, voltar à fé radical é o meu ponto número 5. Deus disse, Deus é, eu morro por isso. 6, voltar à oração e à palavra de Deus. Gente, se o meu povo ora, você não pode ter uma vida com Deus sem tempo com Deus. Eu sei que parece absurdo, mas eu não tenho vontade. Às vezes nem eu tenho vontade, mas eu não tenho vontade. Às vezes acordo muito cedo para fazer isso, porque o meu dia inteiro está cheio. Às vezes não tenho vontade de acordar às 6 para orar, mas eu acordo mesmo assim, porque não faço por vontade, faço por um compromisso com Deus. Não posso ter um compromisso com o meu trabalho maior do que um compromisso com Deus. Mas aí eu me sinto obrigado. E daí? Quer dizer, na vida a gente faz tantas coisas porque se sente obrigado, certo? Todas as vezes você tem vontade de ir para a academia dizendo: que legal, hoje tenho que correr 10 quilômetros, ainda tenho o personal trainer que me faz morrer de cansaço. Quer dizer, você tem vontade de ir? Mas você vai mesmo assim e ainda fica feliz. Número 7. Voltar a ocupar os lugares mais importantes nas decisões da nossa nação. Esse movimento, criado há muitos anos, se chama As 7 Montanhas. Quem já ouviu falar disso? As 7 Montanhas. Onde o povo de Deus diz: nós esquecemos da política. E hoje as pessoas que estão na política decidem tudo ao contrário do que acreditamos. Nós deixamos de lado a economia. E na economia, eles hoje fazem o que querem. Nós dissemos: educação, cuidem vocês. E hoje eles educam nossos filhos exatamente do jeito que não queremos que sejam educados. Nós precisamos voltar a tomar posse dos lugares na sociedade onde nós decidimos. Pessoal, estudem, sejam os melhores na sua universidade, os melhores advogados, os melhores em tudo o que fizerem, para decidir com princípios. Amém. Olhem quais são as 7 montanhas: o governo, a igreja, a educação, a mídia, a economia, a arte, a cultura e a família. Nós, como cristãos, delegamos demais. Agora é o momento de retomar as 7 montanhas e dizer: sim, eu quero poder decidir, preparar. Criamos esse movimento, essa escola também de política com nossos jovens, para ensiná-los que o governo deve ser um governo. Veja, com pessoas que amam a Deus. Não com pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas tem 20 amantes. Nós vemos nossos governantes até mesmo com o terço, a imagem de Nossa Senhora. Mas depois você vai ver a vida deles. Tem 25 amantes. Isso não é cristianismo, nós precisamos nos posicionar. O cristão é fantástico porque Cristo dentro de nós é uma força sobrenatural. Só que nós pensamos: eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não posso. Vamos parar com esse maldito complexo de inferioridade. Cristo em nós, diz a Bíblia, é a esperança.